Bem-vindos a mais um episódio do nosso audiocast do Projeto 10X e hoje nós vamos abordar um conceito que pode ser uma verdadeira armadilha para muitos apostadores, que é aquela famosa análise 5x5. Muitos apostadores analisam apenas os últimos 5 jogos de uma equipe para tomar a sua decisão de apostas. E essa abordagem, embora muito comum, pode ser extremamente arriscada e levar a heads significativos. Vamos entender por que isso acontece e como evitar essa armadilha. Mas antes da gente dar início, você deixa aquela curtida aqui no nosso audiocast, não vai cair seu dedo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber notificações para vídeos como esse. Quando forem lançados, você ser notificado que é um conteúdo riquíssimo e que você não encontra por aí no YouTube. Vamos dar início então com, primeiramente, o conceito do que é aquela amostragem limitada. Quando a gente fala em amostragem 5x5, nós estamos nos referindo a uma análise que considera apenas os últimos 5 jogos de uma equipe. O problema aqui é que essa amostra ela é muito pequena e não representa a realidade completa do desempenho da equipe. Por exemplo, se um time ganhou seus últimos 5 jogos, a impressão é de que estão em uma ótima forma. No entanto, se esses jogos foram contra times de baixo desempenho, estão lá na zona de rebaixamento, ou se algum jogador-chave, o principal jogador do time adversário, estava lesionado durante esses jogos. Essa análise limitada pode te levar a decisões precipitadas. Daí a importância de uma análise mais abrangente. Vamos falar aqui sobre a importância dessa análise mais abrangente. Quando olhamos para um histórico maior, como os últimos 10 ou 15 jogos, nós começamos a perceber tendências mais significativas. Por exemplo, se um time começou bem o campeonato, mas suas últimas 15 partidas mostram uma queda no desempenho, isso já acende uma luz vermelha. Ignorar esse contexto pode te custar muito caro. Além disso, fatores como lesões, desentendimentos internos, mudanças na comissão técnica podem impactar diretamente os resultados e não serão visíveis numa amostra pequena. Outro ponto crítico que a gente deve considerar é a ilusão de tendência. Vamos dar um exemplo prático. Imagina que você esteja apostando em uma equipe que venceu suas últimas 5 partidas. E isso pode criar uma falsa sensação de que eles são invencíveis. Porém, se olharmos mais de perto, podemos descobrir que a equipe venceu graças a erros do adversário ou à sorte em momentos decisivos. Essa tendência pode rapidamente mudar e resultar em uma derrota inesperada. Por isso, sempre é muito importante verificar essa variância e o contexto dos jogos. Mas, Rodrigo, quando que então eu devo usar esse 5x5, né, essa análise das últimas 5 partidas? É importante aqui deixar bem claro, ressaltar que existem situações em que olhar para os últimos 5 jogos pode ser útil, mas deve ser apenas uma parte da análise total. Por exemplo, se um time tem um novo treinador e suas últimas 5 partidas mostram uma mudança clara na tática, isso é relevante. Contudo, é crucial complementar essa informação com dados de jogos anteriores e outros fatores contextuais. E aqui eu vou te passar algumas estratégias para a gente evitar essa armadilha, né? Você já deve estar se perguntando, Rodrigo, como é que a gente pode evitar essa armadilha do 5x5 então? Aqui eu vou te deixar algumas dicas. Primeira delas, aumente a sua amostra. Busque sempre olhar para um número maior de jogos. O ideal aqui é a gente estar falando de 10 a 15 partidas anteriores. Considere a qualidade dos adversários. Um time pode estar numa sequência de vitórias, mas se os adversários eram fracos, isso não é um bom sinal. Então você tem que levar isso em consideração, a qualidade dos adversários. Você também deve analisar se houve lesões ou mudanças, tá? Mudanças inclusive de comissão técnica.
Fique atento a justamente essas lesões de jogadores chaves, importantes para a equipe, ou mudanças na comissão técnica. Tá? Utilize dados estatísticos que podem te oferecer insights mais profundos, como a quantidade de posse de bola, de finalizações a gol, volume de escanteios, tá? Em resumo geral, essa armadilha de analisar o 5 por 5 pode te levar a decisões mais apressadas e, naturalmente, a perdas financeiras. Acaba te levando a sangrar sua banca, porque você começa a não entender e não confiar mais no processo. Quando você começa numa sequência boa, você ganha confiança, mas quando começa a bad run e ela começa a te sangrar, começa a sangrar sua banca, você começa a colocar em dúvida o processo e realmente ele está falho, porque a sua amostragem é pequena. Você não está conseguindo ver o todo. Sempre que estiver analisando uma equipe, busque uma visão mais abrangente. Isso pode fazer toda a diferença nas suas apostas, na sua gestão. Tá? Se você tem mais dicas ou experiências sobre esse assunto, compartilhe aqui comigo, coloque aqui nos comentários para a gente fazer um bate-bola, para a gente poder identificar às vezes que você tem às vezes uma estratégia, até um padrão muito bem criado, muito bem identificado, mas está faltando alguns gatilhos, alguns ajustes nos seus parâmetros, talvez na abrangência da análise dos seus dados, para poder transformar ou pegar esse padrão e deixar ele redondo. Por isso, eu também te convido para conhecer o projeto da X. O link está aqui na bio, está aqui na legenda, você também está na minha bio. Me siga nas redes sociais, vamos trocar uma ideia. Inclusive, toda a parte inicial do projeto da X está de maneira 100% gratuita. Por quê? Porque eu consigo te ajudar a te mostrar padrões e às vezes você também identificou esse padrão, mas está com dificuldade de progredir com esse padrão e transformar numa estratégia sólida. É para isso que o projeto da X funciona. Inclusive, as minhas próprias estratégias estão disponibilizadas dentro do projeto da X para que você também possa utilizá-las, tá? Então, você já tem estratégias que estão sempre sendo feitas gestões, são lucrativas e tem todas elas à sua disposição. Então, te convido a conhecer o projeto da X, tá certo? O link está aqui na descrição, assim como as minhas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao projeto da X. Um abraço e até o nosso próximo episódio.